Lá, hoje vamos de papo sério, de papo brabo. Vou falar um pouco a respeito do que está acontecendo nessa atualidade, nesse momento, nessa pandemia e tudo que a gente está podendo ver, presenciar, ficar aterrorizado, ficar tomado por uma sensação de impotência e um sentimento mesmo, sabe, de indignação com o que está acontecendo. É interessante porque se estão politizando de uma forma tão medíocre essa questão da pandemia. Nós temos visto uma hipocrisia tamanha nessa questão da pandemia, de modo que nós ficamos pensando assim, até quando o ser humano vai ser tão pequeno de entendimento, tão pequeno na tua capacidade de estender a dimensão, né, de um universo na sua mente que é tão grandioso, mas tão limitado pela mediocridade, ao ponto das pessoas começarem a acreditar de fato que a maior parte desses governantes estão preocupados mesmo com a saúde das pessoas, estão preocupados mesmo que nós possamos estar sendo realmente imunizados, isentados dessa possibilidade, estarmos sendo contagiados por essa pandemia. Na verdade, não tem preocupação nenhuma comigo nem com você. Esses prefeitos, governadores estão um pouco se lixando pra gente. Estão um pouco preocupados se a gente vai ficar. Tanto que quando você chega no hospital público, por exemplo, eles não têm a preocupação de já começar a tomar as medidas de, sabe, de precaução, né? A princípio, nos primeiros sintomas, já terem uma medicação que já foi autorizada para que já comece a fazer a medicação correta. Não, manda tomar dipirona, vai tomar dipirona para casa, vai esperar um pouquinho mais para ver se a coisa fica um pouco mais apertada e aí você volta. Testes que poderiam ser feitos e rápidos já ter ali o resultado. Nós estamos vendo hoje as pessoas vivendo em um caos, tomados por um terrorismo, né? O que é o que estão fazendo com as pessoas. Você veja, você vai para um restaurante para você comer, aí na hora que você entra no restaurante para pegar comida, você coloca a máscara. Quando você senta, você tira a máscara. Porque quando você senta e tira a máscara, quando você senta, a maneira como você está sentado, ninguém tem problema de se contagiar, não. De se contaminar, não. Sabe, umas coisas que você vê, a eleição passou. Você não via ninguém colocar ali nenhum tipo de quadro epidemiológico ali, colocando para poder falar como é que está subindo, descendo, como é que está essa questão. Ninguém falava nada. Aí acaba. Você veja o próprio governador de São Paulo. Assim que acabou, no primeiro dia após a eleição, o cara já entrou com uma visão do inferno para tentar me encher a mente, transformar, sabe? Eu acho que o paulistano está vivendo o pior caos possível, tendo esse governador do inferno aí para poder deixar todo mundo doido. Então a gente precisa, sinceramente, a população precisa começar a dar um basta nisso. Pessoas estão morrendo de Covid, com complicações com Covid, estão. Pessoas estão morrendo de câncer, estão. Pessoas estão morrendo de acidentes, estão. Pessoas estão morrendo de suicídio, estão. Pessoas estão morrendo de gripe, estão. Pessoas estão morrendo de infarto, estão. Pessoas estão morrendo, independente de ser. Só fala do Covid, é como se nós não estamos cansados de ouvir isso, né? É como se não tivesse mais nenhum outro tipo de morte. Agora todo mundo só morre por Covid. O Covid virou a morte do século, isso virou o matador do século, o serial killer do século. Tá matando, só mata em quantidades, pelo amor de Deus, gente. Aí eu fico pensando, tem muita gente aí, por exemplo, que ganha do governo, que de repente é concursado, aí ganha do governo, e tá fazendo essa propaganda, fica em casa, mas você fica em casa, mas você quer usar lá o serviço do cara que é obrigado a sair para trabalhar, da pessoa que não tem a facilidade que você tem, por exemplo, e está sendo sustentado pelo governo. Como existem muitas pessoas que são aí concursadas, que trabalham muitas vezes, são funcionários públicos, que têm a oportunidade de ganhar o seu salário tranquilamente para ficar em casa. Pessoas que são aí, que estão o tempo inteiro aí enchendo o estômago aí, às custas da boa fé de muitas pessoas, e ficam aí muitas vezes e falam, não, fique em casa, não volte às escolas, pelo amor de Deus. Não, nossos alunos não podem voltar a estudar, mas podem ficar na rua. Pode ficar na rua o tempo inteiro, pode ficar aí jogados aí. Os adolescentes, a maior parte deles estão com a mente tomadas assim por essa maldita influência da internet. Estamos vendo um monte de jovens alienados, jovens que estão perturbados, porque ao mesmo tempo que essa coisa online obriga eles a terem aulas online, obriga também e leva eles também aí para um contingente de informações que são nocivas na internet.
que estão deixando os nossos jovens aí cada vez mais como se eles estivessem morrendo, sabe? É um cansaço que eles não fazem nada o dia inteiro, estão num cansaço doido. Ele precisa despertar. Sabe, eu vou dar uma sugestão para você, desliga. Se você vê pessoas colocando essa coisa do Covid e fazendo essa propagação, esse terrorismo aí, sabe, cancela essa pessoa. Sabe, desliga aí os telejornais, esse bando de gente que só quer os esquerdistas, esquerdopatas, que querem ficar o tempo inteiro impedindo. Entenda uma coisa, o Bolsonaro, ele não falou, ele não tem ali nenhum tipo de ação com relação a municípios e governos. A lei, o Supremo, deu autoridade total, passou para os governantes, passou para os prefeitos, autoridade, então eles decidem. O presidente ele não pode intervir, aí tá na mão desses perturbados do inferno também, que não prestam para nada, não sei para roubar, para ficar o tempo inteiro brincando com as pessoas. Você vê o discursozinho barato deles na época da eleição, eles ganham, depois no dia seguinte eles mudam, como se nós fôssemos um bando de palhaços. Ah, pelo amor de Deus, vamos acordar. Sabe, a pior coisa é quando eles colocam uma isca no meio do povo e fica o povo se degradando uns contra os outros. Fica o povo brigando uns contra os outros. Por conta, enquanto eles ficam lá nos seus gabinetes, lá tranquilos e felizes da vida, enchendo lá e contando o dinheiro deles. E a gente fica igual uns loucos brigando uns com os outros. Tem que ter consciência, irmão. Tem que ter consciência, porque olha, tá matando quem, irmão? Tá matando quem? As pessoas estão morrendo não só pelo Covid, complicações, questões pelo Covid, mata, porque tem questões. Eu sou uma pessoa que eu tenho problema respiratório. Foi o ano que eu mais tive saúde esse ano, porque eu resolvi mudar isso aqui, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da tua mente. Eu resolvi viver fé, eu resolvi viver vida. Eu não resolvi ficar ouvindo informações, deixando essa coisa entrar na minha mente para baixar a minha imunidade e eu ficar tomada por um monte de sintomas que vai me levando cada vez mais para um funil de morte. Vamos despertar. Para de ficar proliferando esse vírus maldito aí. Vai ver os números, vai pesquisar o número de pessoas que estão morrendo, por muito mais pessoas morrendo, por outros tipos de enfermidades, por outros tipos de problemas de saúde, de questões. Tá morrendo muito mais gente que você pode imaginar. E tá todo mundo parado no Covid. Não, gente, porque mata. Ah, pelo amor de Deus. Vai estudar, vai se informar. Para de ficar pegando tudo pronto na tua cabeça aí, você ficar o tempo inteiro aceitando de mão beijada e destruindo a tua paz. E pior que isso, se for só a tua paz é uma coisa, mas destrói a paz dos outros também. Ah, pelo amor de Deus, já busca o que fazer.